Bom, enfim chegamos na última etapa do desenvolvimento do nosso projeto estrutural, que é justamente a etapa de detalhamento. Eu vou dividir essa nossa etapa em duas partes. Na primeira parte, nós vamos gerar juntos planta de locação, planta de forma e também os cortes do nosso projeto, visando uma facilidade, uma melhoria a mais durante todo o processo construtivo e execução do nosso projeto. Na segunda parte dessa nossa etapa de detalhamento, eu vou apresentar para você as opções de configuração de detalhamento e também nós vamos organizar os desenhos que foram detalhados automaticamente pelo TQS, no caso desenhos de pilares, vigas, fundações, dentro do nosso editor de plantas. Lá no editor de plantas, que é onde eu organizo cada um dos meus formatos, formato SA1, por exemplo, gerando as nossas pranchas em PDF ou DWG. A única observação que eu vou comentar também futuramente é que nessa versão estudante o TQS não permite, até mesmo por questões de licença, né? Não permite você gerar em DWG, para não gerar para você um arquivo editável e você conseguir tirar as tags de versão educacional. Porém, ele permite que você gere os arquivos em PDF, tá bom? Logo, para a gente começar aqui nossa etapa de detalhamento, na árvore de projetos eu vou selecionar o edifício, o projeto que eu estou trabalhando, expandir a árvore desse projeto e aqui embaixo expandir a árvore de pavimentos. Toda a etapa de geração de plantas de forma, plantas de locação e também os cortes é toda feita no modelador estrutural. Então aqui eu vou seguir o mesmo processo inicial para abrir o modelador, porém eu vou selecionar o pavimento que eu desejo realizar a minha planta de locação, planta de forma, tá bom? Então aqui com a pasta de pavimentos aberta, expandida, eu vou selecionar a minha planta de fundação. Aqui no gerenciador, dou 2 cliques nessa janela maior, abre para mim o modelador estrutural, que você já conhece bem. Vou maximizar aqui a tela e aqui eu já posso começar a configuração da minha planta de forma ou de locação. A ideia da planta de forma é você ter as dimensões em planta daquele elemento estrutural que você tem como objetivo gerar a sua planta de locação, aliás, a sua planta de forma. Por exemplo, aqui na minha planta de forma das fundações, eu tenho aqui as suas dimensões. Por exemplo, o sapato S1, 80 por 80, o pilar P1, 19 por 25. Aqui no modelador, quando eu dou um clique apenas, eu consigo melhorar a forma como que está representado a minha forma. Então aqui eu tenho uma sobreposição entre o texto do meu pilar com o meu elemento de fundação. Eu consigo fazer essa organização aqui mesmo pelo modelador. Como seria isso? Eu seleciono o nome aqui do meu elemento que está sobrepondo o outro elemento, no caso, a forma da minha fundação. Clico aqui nessa ferramenta, nesse botão de captura, representando aqui o meu pilar P1, e aqui arrasto ele mais para a direita, para não ter sobreposição entre texto e o elemento estrutural. E consigo aqui mesmo no elemento de fundação também, no texto desse elemento, aproximar ou deixar na posição desejada. Você consegue fazer isso tanto pelo modelador quanto pelo editor gráfico. A ideia é, tudo que você conseguir fazer pelo modelador é melhor, é mais fácil. Então se você quer melhorar a forma com que a sua forma está representada, se você consegue fazer isso pelo próprio modelador, que você faça justamente nessa etapa, tirando sobreposição de textos, organizando os textos, deixando visível apenas aquilo que você quer deixar evidente. Se você quiser, por exemplo, colocar a cota nesse elemento de fundação, basta aqui nos menus procurar pela opção de cotagem e inserir a cota linear, por exemplo, e aqui fazer a sua representação. Você consegue utilizar várias ferramentas CAD dentro do próprio modelador. Porém, acho que o mais interessante, quando você for acrescentar desenhos, exemplo, eu quero colocar aqui uma elevação, ou sei lá, um corte, ou até mesmo uma legenda nessa planta. Você não vai conseguir colocar legenda aqui de cores, por exemplo, pelo próprio modelador, mas você consegue fazer isso pelo editor gráfico, tá bom? Então só entendendo bem qual que é a diferença entre modelador e editor gráfico. No editor gráfico você vai alterar desenho, podendo utilizá-lo como uma ferramenta CAD incorporada ao próprio TQS, que eu expliquei para você anteriormente em outras aulas, que é justamente a finalidade do editor gráfico. É trabalhar diversas ou praticamente
as principais ferramentas CAD sem precisar de uma ferramenta externa, a parte do TQS, tá bom? Agora, tudo aquilo que se refere a elemento estrutural, você utiliza o próprio modelador para isso, tá bom? Agora, em relação à planta de forma, planta de locação, você tem essas duas opções, fazer aqui pelo próprio modelador ou pelo editor gráfico. A vantagem do modelador é que você tem ferramentas específicas para você melhorar a forma como que a sua planta de forma e planta de locação são representadas, e utilizando até mesmo recursos semiautomáticos e automáticos. Eu vou mostrar para você a diferença entre configurar ou gerar a sua planta de locação de forma automática e semiautomática, tá bom? Para a gente encontrar as ferramentas que vão nos dar essa produtividade completa para gerar planta de forma e planta de locação, nós vamos acessar o menu Anotações. Clico em Anotações e aqui eu já tenho todos os recursos necessários para gerar minha planta de locação e também plantas de forma, tá bom? Planta de forma, normalmente, nós basicamente introduzimos as cotas para pegar bem o comprimento daqueles elementos estruturais em planta, as suas dimensões em planta. No caso de um pavimento que tem vigas, eu pego a planta daquele pavimento e aí com as ferramentas de cotagem eu vou introduzindo as cotas de forma automática em cada um dos eixos da minha planta de forma característica daquele pavimento. Um exemplo rapidamente, eu posso, aqui ainda no modelador, subir para o nível 00, aqui eu tenho a planta de forma do meu térreo. Então, para que a equipe de obras execute corretamente essa planta de forma e consiga também identificar os elementos, os seus comprimentos, eu utilizaria a ferramenta de cotagem e cotaria em planta os meus elementos. Por exemplo, aqui, pegaria uma cota linear do meu pilar. Aqui eu tenho, por exemplo, 25 centímetros de maior dimensão desse pilar. Pegaria outra ferramenta, que é a cota contínua. Depois que eu lancei a primeira cota linear, eu consigo lançar sequencialmente, continuamente, outras cotas naquele alinhamento. Então, seleciono a ferramenta contínua, dou um clique nela. Lá embaixo pede para mim ponto de continuação. Ponto de continuação vai ser aqui a extremidade dessa primeira cota. Dou um clique e aqui ele pede para mim o outro ponto de continuação. Vou clicar na outra extremidade e tem a minha cota já definida. Depois, o outro ponto. Depois, um outro ponto no outro pilar P3. E assim, até finalizar todas as cotas naquele alinhamento. Então, vou fazendo isso e pegando outras cotas internas justamente para gerar a minha planta de forma, tá bom? Vou parar aqui somente para foi uma demonstração que eu quis mostrar aqui para você como eu faria para configurar a minha planta de forma aqui no TQS, tá bom? E faria isso também nos outros eixos, tá? Vou pegar, só para continuar e finalizar essa parte aqui com você, essa demonstração, vou continuar desse ponto, vou pegar aqui, dar um botão direito para encerrar, linear, peguei desse ponto até esse ponto para pegar essa largura do meu pilar, essa menor dimensão, volto lá para a cota contínua, pego essa extremidade da minha cota, clico no pilar P8, depois na outra extremidade dele, e ele vai introduzindo para mim as cotas de forma automática. E depois é só ir nos demais eixos aqui da minha planta, introduzindo as cotas, como eu falei, depois internamente realizar o mesmo procedimento para pegar as dimensões, por exemplo, de algumas vigas menores, 103 e a 104, por exemplo, e também as outras referências na vertical, as outras vigas de referência na vertical, bem como os seus pilares, tá bom? E assim, pelo modelador estrutural, você consegue ir montando a sua planta de forma de acordo com a necessidade, a sua preferência, como você está acostumado a montar a sua planta de forma, tá bom? A planta de forma do TQS tem esse processo mais manual. Eu falo semi-automático porque você viu que para introduzir as cotas é bem prático, né? É bem diferente de você introduzir cotas, por exemplo, utilizando uma ferramenta CAD como o AutoCAD. Ou até mesmo no editor gráfico do TQS, os recursos que você tem de cotagem são basicamente os mesmos que nós encontramos aqui no modelador, tá bom? Para gerar a planta de locação, que é algo mais interessante, inclusive, nós vamos voltar lá no menu Anotações. Aqui eu tenho os eixos e vou introduzir esses eixos de locação na minha planta de fundação. Então, vou descer aqui para o nível fundação,
Voltamos para cá. Aqui nessa etapa eu não vou ajustar, tá, a questão de texto dos elementos, até mesmo para não perder o nosso foco, que é gerar a planta de locação. Mas como eu falei, aqui o que tiver sobrepondo, os textos que estiverem muito afastados, é interessante você vir e organizar, tá bom? Só dá um clique, selecionou aqui o quadradinho, arrasta, melhor do que você digitar algum tipo de comando de atalho, como move, lá do AutoCAD, enfim. Você consegue também, aqui nas ferramentas de modificar, utilizar alguns recursos de copiar, colar, mover, mas para mover elementos é muito mais fácil selecionar aquele elemento e arrastar, tá bom? É válido tanto para texto quanto para elementos estruturais aqui no TQS, utilizando o seu modelador. Voltando aqui para anotações, para gerar os eixos de locação, nós temos duas opções, uma semi-automática e outra automática. O que eu chamo de semi-automático é aqui em eixos, selecionar a opção eixos de locação. Aqui eu defino primeiro o rótulo, qual a indicação, qual a referência que eu vou representar os meus eixos na horizontal, por exemplo. Vai ser uma sequência numérica ou na horizontal eu quero que seja uma sequência alfabética. Então eu posso aqui em rótulo, inicialmente, na horizontal, vou definir que a minha sequência dos eixos, a minha direção, vai ser representada com número. Então eu vou começar pelo número 1. A direção horizontal. Todos os eixos na horizontal vão ter uma representação numérica. Os eixos inseridos na vertical vão ser representados com sequência alfabética, tá bom? Aqui em cotagem e aplicação, não vou aplicar essas opções, até mesmo porque nós estamos fazendo aqui uma demonstração semi-automática e não vai ser a que nós vamos aplicar definitivamente. Cliquei aqui em OK, e aqui agora eu preciso definir o eixo que eu vou representar, referenciar. Vou pegar o primeiro eixo entre as sapatas e pilares S1 e o P1, S2, S3, S4, do pilar P1 até o pilar P4. Vou pegar aqui, iniciando pelo eixo do pilar P1, jogo aqui para a direita, você vê que o meu ortogonal não está habilitado, então vou segurar a tecla Shift e depois a tecla F10. E assim eu tenho a garantia de estar pegando o eixo perfeitamente. Levo a ter uma distância que eu desejo, até compreender todos os elementos estruturais naquele alinhamento, dou um clique, a minha linha já foi representada. Seleciono essa linha, vou dar um ESC aqui, um botão direito, tá, para encerrar o comando, seleciono a linha, levo ela um pouquinho mais para a esquerda e prontinho. Primeira linha foi representada. No outro eixo, a mesma coisa, eu vou lá em eixo de locação, vou pegar aqui na vertical, só com uma demonstração para você, rótulo A, OK. E aqui no eixo desse pilar, levo aqui para baixo, pegando todo o alinhamento, dou um clique, vou dar um botão direito, faltou uma configuração que eu acabei não adotando, por isso que ele não me obedeceu. Vou dar só um Ctrl Z, eixo de locação. Quando eu mudei o rótulo, necessariamente eu tenho que mudar a direção. Então agora eu coloquei ela vertical, repare que o ângulo ele já gira 90 graus. Agora sim, peguei o eixo com a ferramenta de captura, o triângulo representado, levo para baixo, dou um clique aqui no fundo preto, linha representada. ESC é o botão direito para encerrar o comando, clica sobre a linha, dá um clique aqui na caixinha de seleção, leva um pouco para cima e prontinho. Aquela linha sua já está representada. Se eu for introduzir uma outra linha, um outro eixo de referência, tenho que ir lá em eixo de locação, pegar aqui na vertical, o eixo B, fazer a mesma coisa. Os eixos são lançados automaticamente, mas repare que eu não tenho aqui a garantia de alinhamento entre os círculos e as suas referências e não tenho as cotas. Então, quando eu lanço dessa forma semi-automática, eu teria que vir aqui em cotagem, pegar a cota linear, depois que eu lancei os eixos de referência, e lançando as cotas. Aqui, por exemplo, eu não vou lançar uma linha de referência entre o P9 e o P10, ou S9 e o S10. Eu teria que pegar a cota linear do eixo dessa sapata ao eixo da sapata, e aí introduzir essa cota manualmente, tá bom? Essa seria a forma mais improdutiva de você gerar a sua planta de locação. Porém, essa ferramenta pode ser utilizada em outra etapa da minha planta de locação. E eu vou explicar para você agora. Vou dar um Ctrl Z,
eliminando aqui as nossas linhas de referência. E para gerar de forma 100% automática, basta vir novamente aqui em anotações, vou vir aqui em geração automática, e aqui eu já tenho a configuração automática dos meus eixos. Horizontal, vou deixar aqui a representação do rótulo alfabética, e na vertical, numérica. A e 1, o início aqui das minhas referências, tá bom? Cotagem automática, cotagem relativa aos eixos, distância máxima de 150 centímetros, tá bom? Aqui nessa distância máxima, representa para mim qual que é a distância máxima que eu quero que ele gere uma linha de referência, o meu eixo de locação, tá bom? Acredito que essa distância de 150 centímetros seja mais adequada. Porém, se você quiser representar trechos menores, você pode vir aqui e estar reduzindo para 120 ou 100 centímetros, ou aquilo que você julgar necessário ou pertinente, tá bom? Cotagem na fundação, pilar que apoia naquele elemento de fundação, ok? Sistema de coordenadas, aqui você não vai alterar o ângulo, aplicação, vale para todo edifício, pode deixar desabilitado, e cotagem de pilares, pilar que nasce em viga, se fosse o caso. Exemplo, se você estivesse gerando uma planta de locação no nível do térreo, e aí você teria um pilar que nasce uma viga de transição. Se você quiser referenciar, locar esse pilar, poderia deixar essa opção habilitada. No nosso caso não vai fazer diferença, porque nós estamos trabalhando aqui na planta de forma da fundação. Então basta clicar aqui em OK, e automaticamente ele já gera para mim a minha planta de locação. Inclusive, referenciou aqui um eixo 2, justamente por aquela configuração da distância máxima de 150 centímetros. Então ele gerou para mim essa linha, referenciando os pilares P10 e P13, fundações sapatas S10 e também a S13. Se ele não tivesse gerado aqui essa linha de referência, ele teria introduzido uma cota pelo eixo dessa linha 1 com o eixo do meu pilar, o elemento de fundação, tá bom? Basicamente, ele faria isso aqui, dependendo das minhas configurações. Não teria essa linha 2, porém, aqui de forma automática, tá? Você não precisaria gerar uma cota, ele já pegaria a cota desse primeiro eixo de referência, que é o eixo 1, até o eixo daquele elemento de fundação, tá bom? E aqui, já bem representado para a gente, não precisaria de um outro eixo. Se você julgar que da forma como que ele fez automaticamente poluiu demais a sua planta de locação, você pode fazer o que eu fiz, que é editar manualmente a sua planta. Olha, as duas plantas que você, TQS, gerou para mim, as duas linhas de referência ficaram muito próximas uma da outra. Eu achei que ficou muito poluído. Então eu não quero isso. Você tem toda e total liberdade para configurar e editar a sua planta de locação do jeito que você preferir, tá bom? Porém, depois que eu fiz isso, eu teria que vir, dar 2 cliques sobre aquela linha e alterar o rótulo. 2, por exemplo, e depois o 3, e assim sucessivamente. Se no seu projeto, dependendo aí do porte da sua edificação, da quantidade de pilares, você precisar fazer essa edição manualmente, sugiro você alterar as configurações aqui em anotações, em geração automática. E aqui você configura a distância máxima, os critérios que você quiser, que você preferir, tá bom? Não vai ser nosso caso, vou clicar aqui em cancelar. Basicamente, eu vou deixar do jeito que o TQS tinha feito pra gente de forma automática, que na maioria dos casos já atende muito bem, tá bom? Feito isso aqui, se você preferir, você poderia também gerar as cotas aqui nos 4 lados, tá? As mesmas cotas que estão lá em cima, você pode jogar aqui embaixo, ou algum pilar que ficou sem referenciar, como eu falei, você pode cotar também, do jeito que você achar melhor, que vai ficar melhor representado a sua planta de locação. Com a planta de locação já definida, eu ainda tenho outras opções, que é, por exemplo, definir a origem dos eixos. Onde que o meu eixo vai ser referenciado? Exemplo, a partir de qual ponto nós vamos cotar e gerar uma tabela para ele. Aqui em definir a origem dos eixos, eu vou definir, por exemplo, um ponto que a equipe de obras vai utilizar como referência. Então, por exemplo, o que eu costumo fazer é pegar minha planta baixa de arquitetura, aquela que foi preparada, aquela planta que está limpa, sem mobília, e sobrepor com a minha planta de fundação. Assim a equipe de obras vai ficar bem referenciada. Vai ter exatamente quais são
qual que é a posição em campo desses meus elementos estruturais. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais didático para você. Basicamente eu faço isso aqui, ó. Eu ligo e desligo a minha referência externa. Como nós não introduzimos uma referência externa nesse pavimento, eu não consigo mostrar. Então, por isso, eu vou inserir a minha referência externa. Aqui em dados de referência externa, não sei se você percebeu onde que eu cliquei, posso vir aqui em modelo para ficar mais ampliado, né? Eu vou clicar aqui em planta, referência externa, da mesma forma que nós introduzimos lá inicialmente para a planta do térreo, né? Na planta no nível 00. Clico aqui em inserir, vou subir aqui de pasta, vou vir aqui em gerais, onde nós tínhamos copiado a nossa planta baixa, preparação planta baixa. Clico em abrir, aqui em fechar. Prontinho. Então, eu gerei a minha planta de locação, os meus eixos de referência, e na minha etapa de detalhamento, lá no editor gráfico eu já consigo fazer isso também, tá? É pegar a minha planta baixa, que foi preparada para lançamento estrutural, e sobrepor com os meus elementos estruturais. Para quando a equipe de obra for executar, ela pegar essa planta, essa prancha, e já ver a arquitetura sobreposta com a estrutura, para de repente não confundir durante a alocação desses elementos. Onde que está o fundo? Onde que está a frente da casa? Onde que está a lateral direita? Onde que está a lateral esquerda? Por mais básico que seja, né? Já vi até mesmo na região aqui do Vale do Aço erros grotescos acontecerem por falta de referência na planta de locação, falta de indicação, onde que estava a frente, onde que estava o fundo do lote. E acabou que a equipe de obra executou a frente da casa, as fundações que seriam executadas da frente, executaram no fundo. Basicamente inverteram a planta de locação e fizeram essa execução. Acabou que gerou um desperdício muito grande, pilares nascendo em locais incorretos, teve que descartar aquele concreto, até mesmo a ferragem dos elementos de fundações e fazer uma nova relocação daquela obra. E gerou grande desperdício, como eu falei, e grande dor de cabeça, tanto para a equipe de obras, mas principalmente por parte do cliente. Então, tudo aquilo que facilitar e evitar qualquer tipo de chance de erro nessa etapa de locação e você puder melhorar aqui no seu detalhamento, eu sugiro que você faça isso, tá bom? Gerando que a sua planta de locação é sobreposta com a sua planta baixa, você minimiza e muito a chance de que ocorram erros durante a fase de locação e posteriormente de execução do seu empreendimento. Então, o que eu faço? Sobreponho essas duas plantas, você vê que não atrapalha em absolutamente nada. Eu poderia ainda, no editor gráfico, deletar esses desenhos, esses textos que referenciam os cômodos, quarto de criança, sala de TV, e acrescentar um texto indicando que essa é a frente da edificação, ou esse é o fundo da edificação, justamente para facilitar a leitura, interpretação e posteriormente a execução do empreendimento, tá bom? Além disso, aqui no TQS, voltando lá no menu Anotações, eu posso definir a origem dos eixos. Como que eu faço isso? Eu posso, por conta própria, definir uma distância entre esse pilar na vertical e na horizontal. Um exemplo, vou pegar aqui em desenhar, vou pegar aqui uma linha. Vou pegar desse pilar, o do eixo dele, para baixo e digitar aqui aproximadamente 2 metros, 200 centímetros, aperto Enter. Desse eixo para a esquerda, 200 centímetros, 2 metros, aperto Enter. Dei um ESC, prontinho. A 2 metros, você pode colocar a distância que você quiser, tá? 1 metro, ou até mesmo você tem que conferir se você tem espaço para fazer isso. Coloquei 200 centímetros aleatoriamente. E aqui eu vou vir em Anotações, definir a origem dos eixos. Então, a origem dos eixos vai partir desse ponto aqui. Dei um clique, essa é a minha origem. Então, a 2 metros em X e em Y, eu tenho a origem dos meus pontos, tá bom? Quando eu definir aqui em tabela de barricentros, por exemplo, vou dar um clique, vou pegar aqui, ó, definir a origem de barricentros. Você pode selecionar esse mesmo ponto que você colocou aqui, tá bom? Cliquei no ponto, cliquei aqui no outro, localize a origem dos barricentros. Vou clicar aqui, centralizado, prontinho. Aqui vai ser a minha origem, tá bom? E aqui eu vou clicar em tabela de barricentros. E aqui eu tenho os elementos, pilares e fundações separados em X e Y
não ou sim. Vou colocar aqui em sim para você ver a diferença. Cliquei aqui em OK. Ele vai gerar essa tabela para mim. Eu posso acrescentar. A partir desse ponto de referência, depois que eu lanço a minha tabela, ele já lança aqui o eixo do barricentro de acordo com a coordenada que eu defini para o meu ponto de origem. E aqui ele gera para mim essa tabela, tá bom? Os pilares e as fundações, com as distâncias em X e em Y a partir daquele ponto. Ou então, se eu preferir, posso vir aqui novamente em tabela de barricentros, separar X e Y? Não. Cliquei em OK e tenho lá, ó, todos os meus pilares, P1 a P15, depois a sapata de S1 a S15. Distâncias em X e em Y. Quanto o meu pilar está a partir desse ponto? Pela P1, em X, 200.5. Em Y, 974.5. Referência do pilar P1, que está aqui em cima. Se eu quero pegar esse aqui, o P12, a gente vai ter exatamente os 205 para cada um dos lados. Vamos ver lá? O P12, olha lá, 205, 209, porque a largura do pilar, uma das dimensões é maior do que a outra. P12 em X, 200.5, que é os 200 centímetros que eu defini do eixo, não é isso? Mais o revestimento. E aqui em Y, os 200 centímetros mais 9 centímetros e meio, que é a sua largura. Vou pegar aqui para mostrar. Essa cota aqui que eu poderia vir aqui em cotagem linear. Do eixo dele até esse eixo, que seria em Y, 209.5. Em X, linear. Do eixo desse meu pilar até o eixo, né? O meu ponto de origem. Vou ter os 200.5. Então essa referência você coloca onde você desejar e a partir disso a sua tabela de barricentros vai ser configurada e montada de acordo com essa sua distância, tá bom? E aí, obviamente, esse ponto de origem, eu sugiro que você defina ele de acordo com algum elemento da sua edificação, da sua arquitetura. Até mesmo para esse ponto aqui ser mais facilmente definido pela equipe de obras. Senão fica um ponto no vazio. Como que eu vou chegar nesse ponto de origem aqui de 2 metros nos lados do pilar P12 sem ter referência nenhuma? Então é bom você pegar uma referência da arquitetura. Por exemplo, o muro ou o limite do seu lote. E ali você tem a planta geral, né, da sua arquitetura, define aquele ponto de origem na extremidade inferior esquerda do seu lote, ali faceando com o muro. E aí você vai ter a distância dele até o seu pilar. E é onde a equipe de obras vai utilizar como referência, tá? Aqui eu coloquei como ponto de origem de forma aleatória para você entender o conceito. Mas esse ponto de origem tem que ser definido em algum ponto existente na sua arquitetura, tá bom? Facilitar e evitar qualquer tipo de erro pela equipe de obras ou até mesmo que ele fique te ligando para você corrigir a sua planta de locação, ok? Feito isso aqui, já defini a minha planta de locação, posso simplesmente salvar o meu modelador estrutural, ok? Planta de forma, nós já vimos aqui as adequações que nós podemos fazer aqui no nível 0, onde eu expliquei para você gerando as cotas, pegando os comprimentos em planta daqueles seus elementos estruturais em cada um dos 4 lados e também internamente. Definiu, quando eu salvei o modelador estrutural lá no nível da fundação, já vai salvar todos os outros níveis, tá bom? Eu vou subir aqui mais um nível. Trabalhei com você no nível da fundação, nível 0, gerando ali a planta de forma, né, pelo menos parte dela com as cotas em X e em Y, em 2 lados da nossa planta de forma no nível 0. Subo agora com você no nível 335, justamente o nível onde temos laje, para aplicar com você as ferramentas de corte, tá bom? Aqui no nível 335, nós vamos clicar no menu Anotações, em seguida, Cortes da planta de forma, dou um clique, e aqui eu tenho pelo menos 4 tipos de cortes diferentes que eu posso estar gerando e incrementando algo a mais no meu detalhamento. Sugiro sempre que você gere o corte da sua edificação para facilitar a visualização do empreendimento por parte de quem vai estar executando. Então aqueles pontos de repente mais críticos, vou colocar uma escada, um balanço,
viga invertida, ou então desnível entre uma laje e a outra, eu sugiro que você acrescente uma representação de corte, tá bom? Para quando a pessoa for executar, não ter qualquer tipo de margem de erro. Exemplo, aqui no nosso projeto temos uma viga invertida. Essa viga ela é representada no próprio detalhamento dela. Está lá a representação de uma viga invertida. Porém, depois que o armador, o montador, montou essa armadura, ele pode querer colocar ela naquela posição, no mesmo alinhamento das vigas 202 e 204. E depois que ele montou e depois que concretou, você vai conseguir ajustar, mas o trabalho, o tempo, o custo vai ser algo significativo e quem vai acabar pagando as contas é o seu cliente. Então, o máximo de informações que você puder acrescentar no seu projeto, sem poluir demais o seu detalhamento e que vai melhorar e deixar o seu detalhamento de forma mais assertiva, sugiro que você faça isso, tá? E uma das formas que nós temos de incrementar, de melhorar o nível do nosso detalhamento é gerar os cortes da nossa edificação, dos nossos pavimentos, sempre onde for realmente necessário, tá bom? Nesses pontos, como eu falei, que são os mais críticos aí de um projeto, beleza? Entendido? Título do corte. Você pode colocar o título que você quiser. Normalmente os cortes são representados na sequência alfabética, por isso, por padrão TQS, representa aqui inicialmente a letra A, só que você pode alterar de acordo com a sua preferência, como eu falei. Tipo de corte, primeiro corte rebatido simples. Cada um desses cortes, desses 4 cortes, nós temos 2 formas de representá-los ou de gerá-los aqui no TQS. Vou mostrar para você, primeiro corte rebatido simples. Clico aqui em OK, não altero o outro critério. Aqui no corte simples, corte rebatido, eu vou selecionar aqui na horizontal inicialmente, dou um clique no ponto, aqui embaixo ele pede o segundo ponto, cliquei, prontinho. E aqui ele pede ponto para posicionar o corte. Esse ponto pode ser um pouco acima do segundo ponto que eu cliquei, ou então fora da região da minha planta de forma. Dependendo de onde eu clico, de onde eu seleciono, ele vai estar gerando uma representação diferente. Então, quando eu clico próximo aqui ao meu segundo ponto, ele vai representar para mim exatamente aqui a minha laje, na direção com as vigotas. Você repare que ele vai mostrar para você aqui onde eu tenho uma forma, né? Onde que eu tenho a espessura da minha laje, do meu capeamento e também a representação da minha viga. Então ele está mostrando para mim a altura da minha viga, que tem 40 centímetros, e aqui a espessura da minha capa de compressão. Se eu pegar aqui a ferramenta de cotagem, eu vou poder conferir isso. Vou pegar aqui linear, cliquei nesse ponto, nesse aqui, olha lá, 40 centímetros, que é justamente a altura da minha viga. Ele está pegando aqui a vista de planta da viga e da laje e fazendo esse rebatimento, tá bom? Isso que é o corte rebatido simples. Cliquei nesse ponto, a largura, você já consegue ver em planta, né? Que é a largura externa de 19 centímetros dessa viga. E aqui a minha laje. Se eu pegar a cotagem novamente, linear, vou pegar aqui somente para você ver. Olha lá, 5 centímetros que é a espessura da minha capa. Então ele vai representar aqui o meu corte rebatido simples dentro da minha planta de forma. Esse corte rebatido simples é interessante quando você tem algum tipo de desnível ou elevação naquele pavimento. Se eu quero, por exemplo, aqui onde eu tenho a viga invertida, seria até um bom exemplo, né, para inserir esse corte. Vou vir aqui em anotação, corte na planta de forma, novamente um corte rebatido simples. Vou pegar agora de cima para baixo, cortando aquela minha linha. Vou clicar nesse outro ponto aqui, só para você ver aqui a representação. Peguei da esquerda para a direita, tá? Então olha aqui, ó. Ele pegou a altura da minha viga, não é isso? A partir do nível da minha capa de concreto, que são 5 centímetros. Então vou ter 5 centímetros da capa de concreto, mais a altura da minha viga invertida. Então posso conferir novamente, cotagem, linear, e pegando aqui essa altura total. Olha lá, 40 centímetros. Porque a minha vigota vai ficar embutida na minha viga com a sua altura total igual a 40 centímetros. Novamente, é importante você gerar esse corte abatido sempre que você tiver algum desnível ou elevação. Tem viga invertida? Sugiro que você gere esse corte. Algum corte que você não quer que tenha representado, você pode selecionar o corte e aí você pode deletar do jeito que você quiser.
tá bom? Aqui eu deixei somente na vertical, que representa a nossa viga invertida. Uma outra forma que nós temos de gerar o corte rebatido, voltando aqui a anotações, cortes da planta de forma, vou pegar aqui o corte A que eu deletei, vou voltar com ele. Ainda corte rebatido simples, do OK, vou pegar aqui na horizontal, cliquei no ponto, cliquei no outro. Agora, mesmo com corte rebatido simples, eu não vou selecionar próximo, porque senão vai gerar para mim o mesmo tipo de detalhamento que ele gerou aqui nesse corte, clicando próximo, para gerar dentro da planta de forma. Vou clicar agora fora da minha planta de forma. Dei um clique, olha lá. Agora ele representa para mim o corte rebatido de todo esse pavimento, já mostrando, evidenciando a minha laje e a direção das suas nervuras. E a região onde não vai ter nervura, que é aquela que eu já mostrei para você na etapa de edição rápida de armaduras de laje. Aqui, como não vai ter nervura, vai ser detalhada e introduzida aqui uma armadura longitudinal, nessa região que vai ser concretada, tá bom? Nesse ponto aqui e nesse outro aqui. Onde não tem representação de concreto, dessa linha cinza mais escura, é onde nós temos o elemento de enchimento, tá bom? Então essas são as duas formas que você tem para gerar o corte rebatido simples. Eu vou mostrar todos os cortes, todos os tipos de cortes, nessa única planta, tá? Mas nada impede você gerar isso em outras plantas de outros pavimentos do seu projeto. Até sugiro que você não gere mais do que 2 cortes por planta, a não ser que você tenha uma planta muito grande. Uma planta pequena como essa, se você acrescentar 3 ou mais cortes, você acaba poluindo muito o seu desenho, e não acho isso interessante, tá bom? É bom você fazer isso em outras plantas do seu projeto. Se você preferir, não, Vinícius, eu quero gerar aqui 4 linhas de referência, 4 eixos de locação de corte nessa mesma planta. Se você optar por isso, faça em pontos estratégicos, onde que não vá poluir o seu desenho, gerando muitas linhas, né, aqui na sua planta. Vou voltar aqui a anotações, cortes da planta de forma, corte com profundidade. Como que é isso? Novamente, tem 2 formas de gerar esse corte com profundidade. Vou clicar aqui em OK. Primeiro, vou selecionar aqui desse ponto, de cima para baixo, aqui embaixo, dei um clique. E agora, próximo a esse ponto aqui, eu vou dar um outro clique, um terceiro clique, mostrando que essa linha de corte vai passar exatamente nesse ponto, que é o que ele me perguntou. Marque o ponto para determinar a profundidade do corte. Repare bem aqui na nossa barra de comandos, que eu vou pegar novamente a ferramenta. A gente vai ler juntos. Corte com profundidade, ele pede primeiro ponto do corte. Cliquei lá em cima. Depois ele pede o segundo ponto. Cliquei. Agora ele quer saber a profundidade. A profundidade vai ser essa aqui, ó. Só quero essa profundidade. Dê um clique. É exatamente nesse ponto, nessa profundidade, que ele vai gerar para mim o meu corte. Aí agora, dou um outro clique, mais aqui para o lado de fora, que é onde ele vai desenhar para mim, representar o desenho. Olha lá. Olha o que ele fez. Passou a linha de corte nesse ponto, gerou aqui a representação da viga 201, que é essa viga, a representação da viga 202, aliás, da 204, né? E depois a representação da viga 206, bem como a representação das suas formas, justamente a profundidade que eu defini. Volto lá em corte da planta de forma, pego o mesmo corte, clico em OK. Vou passar mais ou menos no mesmo ponto, um pouquinho para trás para não sobrepor as referências. Dou um clique lá em cima, depois o segundo ponto, só que agora eu quero que a minha profundidade seja além aqui da região das minhas lajes e vigas. Quero que compreenda também os pilares, P4, P8 e o P11. Dei um clique aqui fora e agora eu vou pedir para representar mais aqui à direita do corte CC. Quero que representa nesse ponto aqui, ó. Prontinho. Olha lá. Ele representou com profundidade as vigas 201, 204, 206, porém ele representou ainda essa viga 212, que eu consigo ver ela nesse sentido, e também os meus pilares. É como se eu tivesse aqui um corte em elevação, tá bom? Basicamente isso, naquele meu pavimento 335. E aqui eu consigo, no editor gráfico do TQS, editar a representação
dos meus pilares, ajustar, exemplo. Aqui mesmo eu consigo fazer isso, né? Cliquei aqui, selecionei e consigo remanejar esse meu corte. Porém, o que eu não vou conseguir é mudar a posição do texto do meu pilar. Eu só vou conseguir fazer isso lá no editor gráfico, tá bom? Mas é uma opção a mais que você tem para estar gerando o seu corte em profundidade. Nesse caso, você está vendo uma elevação do seu corte naquele pavimento. Se eu quiser visualizar um corte global do meu projeto como um todo, aí eu vou utilizar a terceira opção, que é a opção aqui em anotações, cortes da planta de formas, corte com profundidade de todo o edifício. Aí ele vai pegar o meu corte completo, desde a fundação até o meu último nível, onde aquela linha de corte está sendo representada, onde que ela foi inserida, tá bom? Na quarta opção, não vou gerar aqui com você para não ficar prolongando ainda mais aqui a nossa aula, mas é um corte renderizado. O que é o corte renderizado? O TQS vai basicamente pegar o seu modelo 3D, do visualizador 3D aqui dentro do TQS, e gerar um corte a partir dele. É um corte mais colorido, basicamente com as cores do seu modelo estrutural, tá bom? É um corte bonito, porém às vezes pouco funcional. Eu prefiro estar gerando os cortes mais padrão, tá bom? Que é o corte rebatido, o corte com profundidade e o corte com profundidade de todo o edifício. Então selecionei essa opção, deixo aqui selecionado projetar o corte, identificar os elementos cortados. O que é isso? Depois que você gerou o corte, ele vai representar o nome de cada um dos elementos que foi cortados. Os pilares, vigas, pilares, lajes, fundações, enfim, absolutamente todos os elementos que passam pelaquela linha de corte. Nos outros cortes, você pode observar que as opções estavam ocultas, mas aqui eu consigo visualizar que elas estavam selecionadas. Por isso que quando eu gero um corte, automaticamente eu já consigo ver a representação dos elementos estruturais, principalmente nos cortes com profundidade, tá bom? Então mantenho aqui selecionado, mostrar na visualização 3D, não quero, você pode mostrar isso aqui, seria algo que somente você ia enxergar, para mim não tem necessidade, então deixo desabilitado. Clico em OK, aqui ele manda uma mensagem para mim indicando que o corte com profundidade efetuado em todas as plantas do edifício, na seção considerada, para obter os desenhos dos cortes do edifício, selecione o TQS Formas no gerenciador e acione geração de desenhos. Nessa tela, selecione cortes do edifício. Os desenhos serão gerados na pasta espacial. Só está informando para você onde que o desenho vai ficar representado, onde você consegue acessar o seu corte com profundidade em todo o edifício. Até porque você vai ver que nós não vamos conseguir visualizá-lo aqui no modelador estrutural. Aqui a única coisa que eu vou definir é a minha linha de corte, tá bom? Eu vou gerar uma linha de corte aqui a partir da região da caixa d'água. Vou pegar aqui na vertical. Vou pegar aqui lá de cima, né? Em cima da viga 201, até aqui abaixo da 207. Quero um corte por aqui. Cliquei. Onde que eu quero visualizar essa linha de corte? Quero visualizá-la aqui mesmo. Dei um clique, olha lá. O meu corte tá passando aqui, ó. Aí eu sei que quando eu pegar a visualização, a representação desse corte, eu sei que ele está passando exatamente nesse ponto. Prontinho. Linha de corte foi gerada, o meu corte também. Porém, vou precisar salvar o meu modelador estrutural. Vou clicar aqui em fechar. Aqui no gerenciador, eu vou seguir aquele procedimento que o TQS disse para mim. Eu vou selecionar o pavimento onde o corte foi gerado, no nível 335, tá bom? Vou vir aqui em Sistemas, TQS Formas, não é isso? Foi o que ele indicou para mim, processar geração de desenhos. Ou, se você preferir, pela barra de atalhos rápidos. Selecionou na primeira opção, com os 4 pilares em vermelho, Formas, abre o TQS Formas, aqui em Processar, clico em Geração de Desenhos. Da mesma forma que nós fazemos para as formas, para os cortes, nós também fazemos para formas. Nós precisamos processar aqueles nossos desenhos. Primeiro vou gerar com você os desenhos do corte do edifício. Seleciono, portanto, corte do edifício. Cliquei em OK. Prontinho. Lembre-se sempre que para gerar o desenho do seu corte, você tem que estar com o nível daquele pavimento onde você gerou o corte selecionado. Só então, vai em TQS Formas
geração de desenho e seleciona o tipo de desenho que você quer gerar, ok? Aqui, nessa coluna central, eu vou descer. Aqui em outros desenhos, eu tenho aqui, ele acabou não gerando aqui para mim. Deixa eu conferir novamente. Nível 335. Geração de desenhos, corte do edifício já foi selecionado. Cliquei em cancelar. Prontinho. Depois eu vou vir aqui em espacial. Procura aqui embaixo outros desenhos. Agora sim, olha lá meu corte passando exatamente lá na região da caixa d'água. Ah, Vinícius, o corte não ficou bem representado. Ok. Você pode vir aqui no seu nível, modelador estrutural. Maximiza aqui o seu modelador. Vou selecionar o corte. Vou deletar. Vou vir novamente em anotações. Cortes da planta de forma. Vou voltar aqui para o título corte com profundidade todo edifício. Cliquei aqui em OK. OK na mensagem de aviso. De cima para baixo. Shift F10 para ligar o ortogonal. Clico aqui embaixo novamente. E agora jogo ele para esquerda. Aqui eu quero ver ele em profundidade, então sair da minha planta de locação. Salvei. Fechei o modelador. Seleciono o nível. Processar. Geração de desenhos. Corte do edifício. Ok. Vou lá na pasta espacial. Procuro aqui outros desenhos. Olha lá o meu corte agora. Quando eu coloco em profundidade, eu preciso sair da minha linha de eixo para fora da forma. E ele não vai pegar somente os elementos estruturais que estão cortando aquela linha, mas também os outros que estão fora dela. Como, por exemplo, foi o caso aqui dos pilares P12. Aqueles que passam sobre a linha de corte, no caso, foram as minhas lajes e algumas vigas, tá bom? Então, quando eu joguei ela para a esquerda, ele já representou todos os elementos estruturais que são compreendidos a partir daquela representação. E aqui ficaria o meu corte Se eu precisar editar alguma informação, aqui nessa mesma janela eu posso dar 2 cliques, ou 2 cliques aqui no próprio desenho, tá no próprio arquivo, que vai abrir para mim o editor gráfico do TQS. E é por aqui que eu posso fazer qualquer tipo de incremento ou de edição. Se tivesse algum tipo de sobreposição de textos, ou de repente falta representação de cota em algum nível, eu consigo inserir e modificar qualquer coisa que eu precisar aqui no meu corte, tá bom? Lembrando sempre, depois que você visualizou seu desenho, fez as edições necessárias, ou decidiu que não vai corrigir nada, não vai ajustar nada aqui no seu corte ou no seu desenho, viu que está bem representado, do jeito que o TQS montou automaticamente o nosso corte, vou lá no Vzinho verde, de arquivo verificado, dou um clique, vou no disquete e salvo. E aqui eu fecho, e aqui o meu corte já está verificado, com a indicação do Vzinho que nós já conhecemos, tá bom? Somente depois que eu verificar o arquivo, é que o TQS permite que eu gere o detalhamento na minha prancha, tá bom? Então, arquivo verificado, ok. E a minha planta de locação, planta de forma, como que eu faço? Basicamente o mesmo procedimento. Eu vou vir aqui na fundação. Fundação foi onde nós geramos ali os nossos eixos, as nossas coordenadas, x em y, a partir dos eixos de cada um dos pilares e fundações. Selecionei o nível, fundação. Em seguida, no TQS Formas, lembrando, pode vir aqui em Sistema, Formas, ou nos botões de atalho. Processar, geração de desenhos. Desmarco aqui os cortes do edifício para não gerar novamente e ter uma sobreposição. Vou clicar aqui em plantas de forma, que está compreendido também a planta de locação, que também não deixa de ser uma planta de forma. Clico em OK. Processou a minha planta de forma. Seleciono aqui o pavimento fundações. Vou dar aqui uma atualizada nele. Olha lá. Aqui na coluna central, formas 1, desenho de forma. Olha lá. Novamente, dou 2 cliques no gerenciador. Vai abrir o meu editor gráfico. É aqui que eu vou visualizar a minha planta de locação, conferir o corte global do edifício, que é o corte
onde ele está passando, onde ele foi representado. Se há necessidade de fazer alguma alteração, consigo fazer por aqui, por exemplo, essa cota. Achei que ela ficou sobreposta com a linha de eixo do meu corte. Seleciono o corte, posso selecionando, segurando aqui o Shift para selecionar todo o meu desenho, tá bom? Shift ou Ctrl, melhor dizendo. E aqui eu posso pegar aqui, modificar e mover. Pego essa representação aqui. Você pode pegar o F também, depois que pegou a ferramenta de mover, dá um F e desse ponto para cá. A ideia do F é para você ter o alinhamento, para aquele objeto que você está tentando mover não ficar desalinhado com algum outro objeto, tá bom? Peguei aqui a linha de referência, dei um clique e olha lá. Tirei a referência de texto do meu corte para não sobrepor com a minha cota. E aqui qualquer outra modificação que você julgar pertinente, você consegue fazer. Lembrando que o editor gráfico é uma ferramenta CAD acoplada ao TQS. Então qualquer necessidade de edição de desenho, sugiro fazer pelo próprio editor gráfico do TQS, tá bom? E assim, dispensa a utilização de qualquer outra ferramenta CAD externa, como ZWCAD ou AutoCAD, por exemplo. Tudo que você precisar de edição gráfica, você consegue fazer aqui pelo próprio TQS. Feito e entendido isso, clico lá no Vzinho para indicar que esse arquivo foi verificado. Posso sair e fechar, prontinho, o desenho já verificado. Depois, no outro nível que nós também fizemos uma alteração, no nível 00, foi a nossa forma. Então, para gerar a nossa forma, de acordo com o que nós configuramos no modelador estrutural, selecionei o nível, TQS Formas, processar geração de desenhos. Nesse nível, seleciono planta de formas, clico em OK. Prontinho. A minha planta de forma do modelador estrutural já está aqui livre e disponível para qualquer edição no editor gráfico. Se ela não for atualizada para você, você pode clicar ali em cima, logo abaixo da barra de atalhos, aqui dos sistemas TQS, nós temos a opção de atualizar o arquivo da árvore do nosso edifício. Só apertar o F5 ou clicar aqui no botãozinho. E aí depois esse arquivo vai atualizar e vai aparecer aqui para você, caso não tenha aparecido, tá bom? Posso clicar duas vezes sobre esse arquivo ou sobre essa janela. Abre para mim o meu gerenciador, maximizo aqui e prontinho. Visualizo a planta de forma, confiro se está tudo ok, está tudo bem representado, o meu corte está aqui. Se eu quiser fazer mais alguma edição, lembrando que eu consigo fazer por aqui. Tem mesmo a questão da cotagem. Linear, opa, esse eixo aqui eu não cotei, esqueci. Cliquei e trouxe para cá. Pego aqui a ferramenta contínua, a partir desse ponto, e aqui vou fazendo, clicando nos demais pontos dos meus pilares. Assim vou referenciando as demais dimensões, demais comprimentos de vigas e pilares aqui nesse outro lado, tá bom? E faço também no outro lado da minha planta de formas. Vou dar um botão direito para encerrar o comando. Espero que tenha ficado claro e entendido. Tentei ser o mais detalhista, mais completo possível aqui para você, para não restar dúvidas sobre as funcionalidades e o que você consegue fazer no TQS e até mesmo como melhorar definitivamente a qualidade das suas plantas de forma e locação e gerando os cortes para facilitar a execução do seu empreendimento, tá bom? Novamente, espero que tenha ficado bem entendido e na próxima aula daremos continuidade e término ao nosso curso realizando a configuração das nossas plantas de forma e organizando os nossos desenhos nos nossos formatos, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.